Durante um jantar em família, minha irmã brincou sobre eu me casar com ele como um plano reserva, e minha família concordou. Isso desencadeou algo que eu nunca imaginei e trouxe à tona um segredo que escondi por muito tempo. Agora, meu marido mal fala comigo e nem me olha mais. Sei que estraguei tudo e não sei se há como consertar isso. Olá, Reddit. Eu nem sei por onde começar, mas preciso de ajuda. Preciso de conselhos. Preciso que alguém me diga o que fazer, porque minha vida está desmoronando e eu não consigo mais respirar. Sinto que estou sufocando nesta casa que costumava ser cheia de amor, risadas e aconchego, e agora é só silêncio, um silêncio ensurdecedor e sufocante. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei. E o pior é que eu nem vi isso chegando. Eu não sabia que um momento estúpido, uma piada sem pensar, poderia causar tanto estrago. Estou casada com meu marido, Adam, há 2 anos. 2 anos maravilhosos, lindos. Pelo menos eram. Ele era meu melhor amigo, meu parceiro, meu tudo, e agora eu nem sei mais se ele me olha do mesmo jeito. Ele não fala comigo. Ele não me toca. Ele mal reconhece minha existência. Eu cozinho para ele e ele não come. Quando eu fico acordada esperando, ele só chega tarde. Quando chega, vai direto para o quarto de hóspedes, como se eu fosse uma estranha alugando um quarto na casa dele. Ele nem parece estar com raiva, ele só parece vazio. Eu tentei de tudo para alcançá-lo. Eu chorei. Eu supliquei. Eu pedi desculpas por coisas que nem entendo completamente. Mas nada funciona. Ele não está mais lá. O Adam com quem me casei. O homem que costumava me segurar tão forte à noite, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. O homem que beijava minha testa todas as manhãs antes de sair para o trabalho. O homem que me fazia sentir segura e amada. Ele se foi. E tudo começou por causa de uma piada. Eu nem sei como explicar sem parecer ridícula. Não era para significar nada. Nem foi algo que eu disse. Mas no momento em que as palavras saíram da boca da minha irmã, eu senti, aquele instante, a mudança no ar. O jeito que o corpo de Adam tensionou levemente. O jeito que seu sorriso vacilou apenas por um segundo, antes de ele forçá-lo de volta, como se nada tivesse acontecido. A princípio, pensei que estava imaginando. Até tentei ignorar, rir junto com todo mundo. Fingir que era só uma brincadeira inofensiva. Mas eu deveria ter sabido. Eu deveria ter visto nos olhos dele aquele brilho de dúvida, de mágoa. Algo que eu ainda não conseguia identificar. Esse foi o momento em que eu o perdi. Eu só não sabia disso na hora. Ele não disse nada naquela noite. Ele agiu normalmente, normal até demais. Ele me beijou na bochecha antes de dormir, como sempre fazia, mas parecia diferente. Mais frio, como se estivesse apenas seguindo o protocolo. Lembro de ficar deitada, olhando para o teto, dizendo a mim mesma que estava tudo bem, que eu estava exagerando, que Adam sabia que era só uma piada idiota. Mas no dia seguinte, tudo mudou. O jeito que ele me olhava era diferente. Como se estivesse me vendo pela primeira vez ou talvez, como se estivesse me vendo pelo que eu realmente era. E eu nem sabia o que isso significava ainda. Perguntei se algo estava errado, e ele disse que não. Perguntei se ele tinha certeza, e ele disse que sim. Tentei beijá-lo, e ele deixou, mas não retribuiu. Eu me convenci de que talvez ele só estivesse cansado. Talvez tivesse tido um dia ruim no trabalho. Talvez eu estivesse imaginando coisas, criando um drama do nada. Mas então a distância começou a crescer. No começo, era sutil. Ele começou a trabalhar até mais tarde, mesmo quando eu sabia que não precisava. Ele parou de me mandar mensagens durante o dia. Parou de segurar minha mão quando estávamos no sofá. Parou de me chamar de amor. Ele ainda dizia meu nome, mas apenas o meu nome. E foi aí que eu soube que algo estava errado. Então veio o verdadeiro silêncio. Eu acordava sozinha na nossa cama, encontrava o travesseiro dele intacto, o lado dele frio. Eu esperava por ele no jantar, apenas para vê-lo chegar horas depois, murmurando algo sobre o trabalho antes de desaparecer no quarto de hóspedes. Eu tentava conversar, mas ele respondia com frases curtas, secas, como se estivesse se forçando a ser educado, mas sem conseguir mais do que isso. Faz semanas agora, e eu nem reconheço mais meu próprio casamento. Não brigamos. Não gritamos. Ele não me acusa de nada nem pede explicações. E talvez isso seja a pior parte. Ele nem se importa o suficiente para estar com raiva. Eu fico repetindo aquele momento na minha cabeça, sem parar. Aquele jantar idiota, aquela piada idiota, aquele olhar idiota nos olhos dele que eu deveria ter prestado mais atenção. Eu não sei o que fazer. Não sei se devo continuar tentando, se devo lutar por isso, se ainda há algo pelo que lutar, ou se devo simplesmente ir embora antes de piorar ainda mais as coisas, porque, Deus me ajude, acho que já piorei.
Eu costumava pensar que Adam era meu porto seguro, meu lar, a única pessoa no mundo que sempre estaria do meu lado, que sempre me protegeria, que sempre me amaria. Não importa o que. E por muito tempo, eu realmente acreditei que o amava do mesmo jeito. Talvez ainda ame. Talvez seja por isso que isso dói tanto, porque se eu realmente o amava, por que deixei tudo escapar pelos meus dedos? Adam foi o melhor homem que já conheci. Digo isso agora, não apenas por culpa ou arrependimento, mas porque é simplesmente a verdade. Ele era o tipo de homem que as pessoas respeitavam assim que ele entrava em um cômodo, não porque ele exigia isso, mas porque ele merecia. Ele não era barulhento nem arrogante. Era o tipo de pessoa silenciosa que fazia os outros ouvirem quando falava. Era forte sem nunca precisar provar isso. Ele também era paciente. Meu Deus, como ele era paciente comigo. Desde o começo, quando nos conhecemos, ele sabia que eu não era a mulher mais fácil de amar. Eu tinha meus defeitos. Tinha meus humores, minhas inseguranças, meu passado, do qual eu não gostava de falar. Mas Adam nunca pressionou, nunca insistiu, nunca me julgou pelas coisas que eu tanto tentava esconder. Ele simplesmente estava lá, esperando, deixando que eu fosse até ele quando estivesse pronta. E quando finalmente fui, quando finalmente deixei que ele visse as partes bagunçadas e quebradas de mim, ele nunca recuou. Nunca me fez sentir pequena pelas coisas que fiz ou pelos erros que cometi. Eu costumava dizer a mim mesma que isso era amor, que o que tínhamos era real, que Adam era a única pessoa no mundo que realmente me conhecia e mesmo assim me escolhia. Durante 2 anos, pensei que tínhamos o casamento perfeito. Não perfeito como nos contos de fadas, mas perfeito para nós. Tínhamos nossas rotinas, nossas piadas internas, nossos pequenos momentos que tornavam os dias difíceis mais fáceis. Eu sempre acordava antes dele todas as manhãs, preparava o café do jeito que ele gostava, preto, sem açúcar, só com um toque de leite. Ele odiava café da manhã, mas eu sempre fazia ovos na torradeira só por precaução. Ele sempre fingia que não queria, mas acabava pegando um pedaço do meu prato, e eu revirava os olhos, fingindo irritação, mesmo adorando. Eu amava vê-lo se arrumar para o trabalho, o jeito como ficava em frente ao espelho ajustando a gravata com aquela expressão concentrada, como se estivesse se preparando para uma batalha. Às vezes ele me pegava olhando e me puxava para perto, beijava o topo da minha cabeça e dizia para eu me comportar enquanto ele estivesse fora, e eu ria, empurrando-o, dizendo para ir logo antes de se atrasar. E quando ele voltava para casa, eu sempre estava lá. Mesmo quando estava exausta, mesmo quando meu dia tinha sido longo, eu ficava acordada esperando por ele porque sabia que ele trabalhava duro, e queria que voltasse para algo quente, algo bom. Eu não era a esposa perfeita. Agora eu sei disso. Eu tinha meus defeitos. Às vezes era teimosa. Às vezes era egoísta, mas eu o amava. Eu cuidava dele. Eu mostrava da maneira que sabia que ele era importante para mim. Eu encostava minha cabeça no peito dele enquanto assistíamos TV, traçava círculos em seu braço, ouvia o som ritmado do seu coração e pensava, é isso, é assim que a felicidade deve ser. Mas talvez eu estivesse mentindo para mim mesma o tempo todo, porque se realmente fossemos felizes, porque uma única piada destruiu tudo. Se Adam realmente me conhecia como eu achava que conhecia, por que ele começou a questionar tudo no momento em que teve um motivo? Ou talvez a pergunta certa seja, se eu realmente o amava, por que dei a ele um motivo? Era para ser uma noite normal, nada especial, nada fora do comum, apenas outro jantar casual na casa dos meus pais, como fazíamos pelo menos uma vez por mês. Meus pais sempre valorizaram o tempo em família, garantindo que todos nos sentássemos juntos, fizéssemos refeições, dessemos risadas e conversássemos sobre a vida. Sempre foi algo que eu apreciei neles, aquele calor, aquela proximidade. Era para ser algo bom, e por um tempo foi. Estávamos todos reunidos ao redor da mesa de jantar, pratos cheios, taças de vinho tilintando. Meu pai falava sobre sua partida de golfe, minha mãe se preocupava se Adam tinha comido o suficiente, minha irmã ria de alguma piada interna com meu irmão. Tudo parecia fácil, confortável, seguro. Adam estava relaxado ao meu lado, sua mão repousando casualmente sobre minha coxa sob a mesa, sua voz grave se misturando à conversa de vez em quando. Ele sempre se encaixou tão bem na minha família, e eles o adoravam. Nunca duvidei disso. Eu nem vi isso chegando. Aconteceu em um segundo, tão rápido, tão casualmente inserido na conversa que a princípio mal processei. Minha irmã, sempre aquela que fazia piadas ousadas, sempre aquela que empurrava os limites sem pensar, riu e fez um comentário despretensioso sobre como, no fim, eu tinha ficado com o plano reserva. As palavras pairaram no ar, mal notadas por qualquer um, exceto por mim e Adam.
Senti imediatamente o jeito como o corpo dele ficou tenso ao meu lado, o jeito como seus dedos, que antes acariciavam distraidamente meu joelho sob a mesa, de repente pararam. Instintivamente olhei para ele, mas ele não se moveu, não reagiu, pelo menos não de imediato. Então meu pai riu, assentindo como se fosse uma verdade universal, como se fosse um fato, algo que todos sempre souberam, algo que nunca foi segredo. Senti meu estômago revirar, minha pele arrepiar com algo que eu ainda não conseguia definir. Minha mãe, sorrindo, comentou, não com maldade, não com crueldade, apenas com uma facilidade inconsequente. Ela mencionou Nicholas, disse algo sobre como, embora Adam fosse um marido maravilhoso, sempre tinham existido outras opções, opções melhores, mais bem-sucedidas. No momento em que ela disse o nome dele, Adam finalmente se mexeu. Não muito, apenas um leve ajuste na postura, um apertar sutil da mandíbula. Mas eu vi, e eu sabia o que aquilo significava. Ele não disse nada, apenas ficou sentado ali. Sua taça de vinho estava a meio caminho dos lábios quando minha irmã fez a piada, mas ele nunca deu o gole. Apenas segurou a taça, congelado no lugar por um segundo a mais do que o necessário, antes de colocá-la de volta na mesa. E então ele riu. Um som baixo fácil, mas que eu sabia que não era real. Ele respondeu algo leve, algo que combinava com o clima da conversa, porque era assim que Adam era. Ele nunca gostou de criar cenas, nunca gostou de gerar conflitos, especialmente na frente da minha família. Agiu como se não fosse nada, como se mal tivesse registrado o comentário. Mas eu sabia melhor. Eu sentia a mudança. Pelo resto da noite, ele ainda parecia ele mesmo. Ainda conversava, ainda sorria, ainda participava das conversas, mas algo havia mudado. Algo havia trincado. Sua mão nunca mais voltou para minha coxa. Ele não me tocou nenhuma vez. E quando finalmente fomos embora caminhando até o carro em silêncio, eu não sabia o que dizer. Queria dizer a ele que era apenas uma piada, que não significava nada. Mas no fundo, na parte de mim que eu não queria reconhecer, eu sabia que isso não era verdade. E acho que ele sabia também. Naquela noite, senti a mudança. Mesmo depois que chegamos em casa, Adam estava quieto demais. Ele não estava com raiva. Ele não estava frio. Mas havia algo mais, algo pior. Ele estava distante. Seguimos nossa rotina como de costume, nos movendo pela casa como sempre. Ele foi para o quarto, trocou de roupa, vestiu sua calça de moletom e sentou na beira da cama, mexendo no celular. Lavei o rosto, vesti uma das camisetas antigas dele e me deitei ao seu lado, me encolhendo perto dele como sempre fazia. Mas ele não me puxou para perto. Ele sempre me puxava para perto. Mesmo nas noites em que estávamos cansados, mesmo nas noites em que mal falávamos, ele ainda envolvia um braço ao meu redor. Mas naquela noite, ele apenas ficou ali com o telefone nas mãos, o rosto indecifrável. Eu deveria ter dito algo naquele momento. Eu deveria ter perguntado. Mas eu tive medo. Então fiquei quieta, fingindo não notar, fingindo que o quarto não parecia mais frio do que nunca. E então, do nada, ele perguntou: "Você se contentou comigo?" Assim, sem aviso, sem introdução, apenas uma pergunta calma e firme no escuro. Dei uma risada curta tentando minimizar, fingindo que era algo ridículo. Disse a ele que minha família estava apenas sendo idiota, que ele sabia como eles eram, que sempre diziam coisas estúpidas sem pensar. Disse que o amava, que sempre o amei, e que isso era tudo o que importava. Ele não discutiu. Ele nem insistiu. Apenas me lançou um olhar longo e demorado, que durou um pouco mais do que deveria, antes de apagar a luz e se deitar. Achei que aquilo fosse o fim. Eu estava tão errada. A mudança não foi imediata. Foi lenta, sutil, mas uma vez que começou, nunca mais parou. No início, eram pequenas coisas. Ele me olhava de um jeito diferente por mais tempo, como se estivesse tentando entender algo, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele precisava resolver. Começou a fazer perguntas pequenas, quase casuais, sobre o passado. Coisas que ele nunca tinha perguntado antes, coisas que pareciam inocentes, mas que me deixavam desconfortável. Ele mencionava relacionamentos antigos sobre os quais nunca falamos muito, não de maneira direta, não de forma acusatória, apenas com pequenas referências que me faziam sentir um nó no estômago. Ele trazia à tona momentos de antes de estarmos juntos, nomes, lugares, eventos que eu nem imaginava que ele lembrava, e toda vez que eu respondia, dizendo a ele exatamente o que queria ouvir, eu sabia que ele não estava ouvindo minhas palavras, ele estava ouvindo algo além delas. Então ele começou a trabalhar até mais tarde. Adam nunca foi do tipo que trazia trabalho para casa. Sempre foi o homem que fazia questão de terminar tudo no escritório para poder estar presente comigo à noite, mas agora ficava fora cada vez mais tempo.
Às vezes chegava em casa e ia direto para a cama sem dizer quase nada. Às vezes jantava em silêncio, mexendo no celular, mal me reconhecendo, e outras vezes sentava comigo como sempre, como se nada tivesse mudado. Mas eu via em seus olhos. Ele estava pensando em algo, tentando juntar peças. Fiz de tudo para me convencer de que era só estresse, que era o trabalho, que eu estava exagerando, que estava me tornando paranoica por nada. Até a noite em que entrei na sala e o vi olhando para o celular, completamente imóvel. Ele nem me notou no início. Estava sentado no sofá, cotovelos apoiados nos joelhos, cabeça inclinada para baixo, olhos presos na tela à sua frente. Sua mandíbula estava travada. Seus dedos apertavam o celular com força. Chamei seu nome e ele mal reagiu. Piscou, me olhou rapidamente, depois bloqueou o telefone e o colocou na mesa. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim. Perguntei se tinha certeza. Ele assentiu, então se levantou, beijou minha testa como se fosse apenas mais uma noite qualquer e disse que estava indo para a cama. Só mais tarde, quando fiquei sozinha, peguei o telefone dele na mesa e todo o meu corpo gelou. A tela ainda estava aberta. A última chamada ainda estava lá. Nicholas. Minhas mãos começaram a tremer. Meu peito ficou apertado. Fiquei olhando para o nome, para os minutos registrados ao lado dele, para o horário da ligação. Adam tinha ligado para ele. Eu não sabia sobre o que eles tinham conversado. Não sabia o quanto Nicholas tinha contado, mas sabia, sem sombra de dúvida, que tudo estava prestes a desmoronar. Não sei por quanto tempo Adam ficou pensando nisso antes de finalmente fazer a ligação. Não sei se foi por impulso ou se ele estava esperando o momento certo, esperando confirmar o que já suspeitava. Talvez isso estivesse corroendo ele desde aquele jantar. Talvez fosse algo de muito antes, um pensamento silencioso escondido no fundo da mente dele, algo que nunca tinha permitido a si mesmo dizer em voz alta. Mas no fim ele ligou, pegou o telefone, descou o número e perguntou. Eu não estava lá quando aconteceu. Não ouvi a conversa. Nem sei onde ele estava quando fez a ligação. Só sei que quando ele voltou para casa naquela noite, ele era um homem diferente. Deve ter começado de forma casual. Esse é o jeito de Adam, calmo, controlado, cuidadoso com as palavras. Ele não teria entrado direto no assunto, não teria acusado Nicholas de nada logo de cara. Não, ele teria conduzido a conversa, feito as perguntas certas, observado as fissuras, esperado o momento em que a verdade escaparia. E Nicholas, sendo Nicholas, deve ter achado tudo aquilo hilário. Posso imaginar perfeitamente. Adam, com a voz firme, talvez até amigável, dizendo algo como: aconteceu alguma coisa entre você e Claire antes de nos casarmos? E Nicholas, aquele desgraçado arrogante e presunçoso, provavelmente sorrindo do outro lado da linha. Ele teria se recostado na cadeira, prolongado o momento, feito Adam esperar só pelo prazer de fazê-lo, porque é assim que ele é. Ele ama poder, ama controle, mas, acima de tudo, ama saber algo que outra pessoa não sabe. Ele provavelmente riu antes de responder, porque é claro que riu. Algo como: ah, ela não te contou? E foi só isso. Foi tudo que precisou. Não sei se Adam reagiu na hora ou se apenas ficou ali, segurando o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, esperando Nicholas continuar. E claro, Nicholas continuou. Ele contou tudo, cada último e nojento detalhe, o quarto de hotel, o horário, como eu tinha ligado para ele naquela noite, menos de 24 horas antes de me casar com Adam, pedindo para encontrá-lo. Ele contou como eu disse que foi um erro, como eu falei que era só uma última vez, que eu precisava daquilo antes de finalmente me estabelecer de vez. E o pior de tudo, ele contou como eu chorei. Não de culpa. Não porque me arrependi. Chorei porque sabia que era o fim. Porque sabia que assim que dissesse sim, assim que caminhasse até o altar, Nicholas não seria mais uma opção. E ele adorou contar isso para Adam. Eu sei que sim. Nicholas não é um mentiroso. Se tem algo que ele gosta é da verdade. Ele não precisa distorcer palavras para machucar alguém. Ele simplesmente sabe exatamente quais usar. Então, quando ele contou a Adam que eu estive na cama dele na noite anterior ao nosso casamento, eu sabia que ele não poupou nenhum detalhe. Sei que ele contou o que eu disse, como gemi o nome dele, como toquei como se ainda não tivesse feito minha escolha, como deixei-me possuir sabendo muito bem que, no dia seguinte, eu estaria no altar com outro homem. Consigo imaginar Adam sentado ali, em silêncio, sem piscar, ouvindo, absorvendo tudo. E consigo imaginar Nicholas satisfeito, presunçoso, sabendo exatamente o que tinha acabado de fazer. E só para torcer a faca um pouco mais, ele provavelmente disse algo como: cara, eu realmente achei que ela pelo menos teria te contado. Você merece isso, no mínimo. E foi isso.
Foi nesse momento que tudo acabou. Não sei por quanto tempo fiquei sentada esperando. Talvez 1 hora, talvez 5. O relógio continuava se movendo, mas eu não enxergava de verdade. Apenas fiquei ali na beira da cama, as mãos apertando os lençóis, olhando para a porta, esperando ouvir o carro dele entrar na garagem, esperando ele voltar para casa, esperando o inevitável. Quando o som finalmente veio, o rolar lento dos pneus, o motor desligando, o clique distante da porta do carro se fechando, meu coração parou. E então nada, nenhum passo apressado, nenhuma porta batendo, nenhuma raiva, nenhuma explosão, apenas silêncio. De alguma forma, isso foi ainda pior. Quando a porta da frente finalmente se abriu, eu quase parei de respirar. Ele não entrou furioso, não jogou acusações na minha cara como eu tinha me preparado para enfrentar. Ele apenas caminhou devagar, calculado, controlado. E então eu o vi. Seu rosto estava indecifrável, vazio de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, cansados. Mas ele não me olhou com raiva. Ele não me olhou com ódio. Ele me olhou como se eu fosse nada. Como se tudo que eu tinha sido para ele antes, sua esposa, sua parceira, a pessoa que ele amava, não existisse mais. Ele não disse nada no começo. E quando finalmente falou, sua voz era assustadoramente suave. Ele me disse que eu estava livre agora. Que eu podia dormir com quantos homens quisesse. Que eu não precisava mais fingir. Acho que parei de respirar. Acho que abri a boca para dizer algo, para dizer a ele que não era assim, que não significava nada, que eu o amava, mas nada saiu. Porque o que eu poderia dizer? Eu tinha feito exatamente o que ele disse. Eu menti para ele. Fiquei ao lado dele, segurei sua mão, prometi-lhe para sempre, enquanto mantinha uma parte de mim enterrada na cama de outra pessoa. Então fiz a única coisa que podia fazer. Chorei, lágrimas silenciosas, patéticas, queimando meu rosto enquanto o via se afastar de mim. Ele nem sequer esperou que eu tentasse explicar. Não pediu detalhes, não quis ouvir minhas desculpas, minhas justificativas. Ele apenas entrou no quarto, deitou-se e fechou os olhos. E foi isso. Sem gritos, sem perguntas, sem exigências. Apenas silêncio. E quando acordei na manhã seguinte, ele tinha ido embora. Adam não me deixou, não da maneira que a maioria dos homens faria. Ele não pediu o divórcio. Ele nem sequer dormiu em outro lugar. Ele apenas deixou de ser meu marido. No começo, pensei que talvez ele estivesse processando tudo, que só precisava de alguns dias, talvez algumas semanas, para colocar a cabeça no lugar, para entender que o que eu fiz não mudava a vida que construímos juntos. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e nada mudou. Ele se mudou para o quarto de hóspedes. Ele não me contou. Não se sentou comigo para conversar sobre isso. Apenas acordei uma manhã e vi que metade do armário dele estava vazio, que seus sapatos não estavam mais na porta, que seu perfume não estava mais no balcão do banheiro. E naquela noite, o encontrei dormindo no outro quarto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tentei. Meu Deus, eu tentei. Fiz o café dele todas as manhãs, como sempre fazia. Cozinhei o jantar, arrumei a mesa para 2, esperando que ele se sentasse comigo. Fiquei acordada até tarde, esperando ele chegar em casa, torcendo para que talvez, só talvez, ele me olhasse como costumava olhar. Mas ele nunca olhou. Ele chegava tarde. Sempre tarde. E quando chegava, mal reconhecia minha existência. Ia direto para o quarto, fechava a porta e a trancava. Não comia minha comida. Nem uma única vez. Acordava no meio da noite e ouvia ele se movendo pela cozinha, fazendo um sanduíche, servindo uma bebida, qualquer coisa, menos tocar no que eu tinha preparado para ele. Era como se eu fosse um fantasma dentro da minha própria casa. Tentei falar com ele. No começo perguntava como tinha sido o dia dele, se precisava de algo, se queria conversar. Ele assentia, talvez respondesse com um sim ou não curto. Mas suas palavras eram vazias, forçadas, apenas o suficiente para me reconhecer sem realmente se envolver. E então, eventualmente, ele parou de responder completamente. Ele nunca gritou, nunca brigou comigo, nunca me acusou de nada. Mas nunca mais me tocou. Nunca namorou ninguém. Nunca trouxe outra mulher para sua vida. Ele apenas existia frio, distante, vazio. E o pior de tudo, fui eu quem fiz isso com ele. Já fazia meses. Meses de nada. Meses de silêncio. E então, uma noite, tudo mudou. Eu sabia que ele tinha bebido antes mesmo de entrar pela porta. Podia sentir o cheiro nele. Uísque. Forte. Afiado. Demais. Adam nunca bebia assim. Não desse jeito. Ele tropeçou levemente ao tirar os sapatos, murmurando algo para si mesmo. Sua gravata estava frouxa, os primeiros botões da camisa desabotoados.
Levantei-me imediatamente dando um passo em sua direção, meu coração disparado. Eu não sabia por quê, não sabia o que estava esperando. Perguntei se ele estava bem, se precisava de água, se precisava de ajuda para ir para a cama. Ele não respondeu, apenas olhou para mim. E então, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele me agarrou. Suas mãos eram ásperas, urgentes. Ele me puxou para perto, sua respiração quente contra minha pele. Não foi gentil. Não foi doce. Foi desesperado. Eu deveria tê-lo parado. Eu deveria ter dito algo. Mas não disse. Porque pela primeira vez em meses, ele estava me tocando. Ele estava me sentindo. Então, eu deixei. Deixei que ele me empurrasse contra a parede. Deixei que ele me beijasse como se me odiasse, como se precisasse destruir algo dentro de mim. Deixei que ele arrancasse minhas roupas como se eu fosse uma prostituta que ele pagou pela noite. Ele nem se deu ao trabalho de me levar para a cama. Apenas me virou e rasgou minha calcinha favorita, aquela que ele mesmo me deu. Ele não se importou que eu estivesse desequilibrada e precisasse me segurar nas paredes antes que ele entrasse em mim. Doía, porque Adam nunca tinha feito sexo anal comigo antes. Na verdade, eu nunca tinha feito isso antes também. E doía tanto. Ele não tentou me preparar para nada. Apenas me penetrou como se quisesse me punir. Mas eu mantive meus gemidos para mim. Não emiti nenhum som de dor. Apenas mordi o lábio e suportei tudo. Porque eu merecia. Não me importei com os hematomas em meus braços, deixados pelo jeito como ele me segurava forte demais. Eu só queria que ele fizesse aquilo. Se aquilo de alguma forma compensasse a forma como eu o traí, então valia a pena. E quando acabou, quando tentei tocá-lo, quando tentei segurá-lo, ele se afastou. Sentou-se na beira do sofá, sua respiração pesada, suas mãos apertando as almofadas, como se estivesse se segurando para não desmoronar. Sussurrei o nome dele. Ele não respondeu. Toquei suas costas, tentando acalmá-lo, tentando alcançá-lo. Ele se encolheu e, sem dizer uma palavra, se levantou. Vestiu as roupas de volta, arrumou uma mala e pela manhã, ele tinha ido embora de novo, dessa vez por um mês inteiro. E eu não sei se ele vai voltar. Atualização. Oi Reddit. Eu nem sei por que estou escrevendo isso. Talvez porque eu não tenha mais ninguém com quem falar. Talvez porque sou covarde demais para dizer essas palavras em voz alta para alguém que me conhece, para alguém que talvez me diga o que no fundo eu já sei. Já se passaram meses e nada mudou. Adam ainda não me olha, ainda não me toca, ainda não fala comigo além do necessário, do educado, do forçado. Ele está aqui, mas não está realmente aqui. No começo, achei que fosse só uma fase, que talvez, depois de tudo, ele precisasse de tempo para processar. Que talvez, se eu fosse paciente, se eu apenas aguentasse firme, se provasse a ele que ainda sou a mulher com quem ele se casou, as coisas voltariam ao normal. Mas quanto mais o tempo passa, mais percebo que não existe mais normal. Eu destruí nós. Isso está no jeito como ele se move perto de mim, tão cuidadoso, tão calculado, como se eu fosse algo frágil que ele não quer quebrar ainda mais. Como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-lo sentir alguma coisa. E ele não quer sentir nada. Está no jeito como ele passa por mim sem olhar, sem hesitar, sem parar. Está no jeito como ele evita qualquer momento em que possamos nos tocar acidentalmente. Eu sei que ele ainda dorme no quarto de hóspedes. Eu sei que ele ainda come sozinho. Eu sei que ele ainda se recusa a tocar na comida que eu preparo, não importa quantas vezes eu tente. Mas agora é pior, porque agora ele nem sequer finge mais. Antes, ainda havia alguma aparência de civilidade. Ele ainda sentia quando eu falava com ele. Ainda respondia quando eu perguntava sobre o trabalho, mesmo que fosse só com uma palavra. Agora nem isso. Agora ele nem me olha. Ele apenas existe na mesma casa, se movendo ao meu redor como uma sombra, como um estranho, como se eu não fosse nada. E o pior é que eu acho que mereço isso. Cada segundo desse inferno. Cada momento de dor, de sufocamento no silêncio, de vê-lo se afastando cada vez mais. Eu mereço tudo isso. Mas eu não sei se consigo viver assim. Eu o amo. Meu Deus, como eu o amo. E eu sei que isso me torna uma hipócrita. Eu sei que isso me torna egoísta. Mas eu não posso mentir. Não aqui. Não para mim mesma. Eu o amo. E mesmo assim talvez isso não seja suficiente. Porque não importa o quanto eu tente, não importa o quanto eu queira consertar isso, ele não me deixa. E talvez ele nunca vá me deixar. Ultimamente tenho pensado em ir embora. Não porque eu não o ame. Não porque eu não queira lutar. Mas por quê? E se eu só estiver piorando tudo? E se, a cada dia que eu fico, a cada momento em que existo nessa casa, eu for apenas mais uma ferida para ele, mais um lembrete do que eu fiz, do que eu tirei dele? Talvez ele nunca me perdoe.
Talvez ele nunca me ame de novo. Talvez a única coisa que eu ainda possa fazer por ele seja desaparecer. Mas a ideia de partir, a ideia de sair dessa casa, de abrir mão da única coisa boa que eu já tive na minha vida. Isso me faz sentir como se eu não pudesse respirar. Porque se eu for embora, é realmente o fim. E se eu ficar, significa viver nesse limbo eterno, esperando por algo que talvez nunca aconteça. Então, o que eu faço? Eu vou embora? Ou eu fico? Sinceramente não sei mais o que fazer.